Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2025. Eu vou abrir para vocês um vídeo de uma nuvem linda, branquinha como algodão, num céu azul. Tenho certeza que todos vocês gostam de olhar nuvens brancas no céu azul. Me digam se não é linda. O seu cérebro vai reconhecer como uma nuvem normal. Ele reconhecendo como normal, a mente pode ser enganada. Mas prestem atenção de onde ela vem. Esse vídeo quem me mandou foi o Antônio. Ele parou para fazer essa filmagem. Ele disse: a Yeti vai gostar muito, e realmente. Ela tá mais bonita do que as nuvens cinzas das trilhas químicas, mas também é química pura, é da Petrobras. Viram só como é fácil colocar nuvens brancas, algodão, nos céus e a gente pensar que nós estamos vendo o natural? E agora eu vou aproveitar para conversar uma coisa com vocês. Como eles fazem para fixar uma memória nova sobre doenças? Por exemplo, se um médico, esses médicos que o sistema colocou no YouTube, são todos leitores de scripts e eu já expliquei como funciona, ou os agenciados ou aqueles que são funcionários diretos do sistema. Ele começa a dizer: se você passar a mão desse jeito na sua testa, daqui para frente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Só que milhares, centenas, de anos, gerações passadas faziam isso e nada acontecia. Se talvez acontecesse, vamos supor que ele disse que vai dar um tumor se você fizer isso. Se acontecesse esse tumor, seria assim, 100 anos ou em 50 anos pudesse acontecer um acidente da pessoa passar a mão desse jeito e causar o que ele está falando. Não pense que é dessa maneira, eu só estou explicando para vocês. Eu não quero falar diretamente as coisas que podem, eles estão dizendo que podem para vocês não fixarem. Então, estou falando uma coisa maluca para que a mente não fixe, ok? Então eles começam a falar, e daí para frente, os seres humanos estão procurando ainda cada vez mais sobre doença, né, essas informações, esses assuntos, e passa a fixar. No passado, como eles faziam? Pelas revistas, pelos artistas em programas de TVs, ou dando entrevistas, ou jornais, qualquer coisa que pudesse invadir o mental das pessoas e elas passassem a fixar. Então, a sua memória, que devia ser sua, vai ser a memória com os assuntos do sistema. E é por isso que tantos começaram a ter. Depois de alguns anos, as pessoas começaram a ficar muito parecidas. Por exemplo, antigamente as pessoas chegavam numa certa idade e ainda não estavam com o corpo num formato. Aí eles começaram a repetir. Quando você está há 49 anos, fica nesse estado, fica nessa forma física. Então, eles colocam os atores deles, porque os atores são como outdoors, cartazes. Então, atores famosos, todos que eles usam, que o sistema usa, para que a massa tenha acesso, imite, copie, siga, valorize, confie, obedeça, etc. Então, as pessoas começam a ver e repetir umas para as outras. Então, daí para frente, quando ele falou, aos 49 anos as pessoas já ficam dessa maneira, então todos vão ficar. Aí se eles começam a falar, se você comer alguma coisa, né, ele dá um nome e tal, e você vai começar a engordar. Aí no início é bem pouco, eles vão falando devagar. Antigamente as pessoas comiam e não engordavam. E não engordavam. Então ele começa a repetir, o sistema repete, bombardeia bastante. Aí as pessoas já começam a comer com o quê? Com a culpa, com o medo de engordar e elas passam então a engordar.
exatamente ao contrário que elas deviam fazer. Elas não deviam tomar aquilo para fixar, mas sem querer acaba fixando, e são muitas pessoas fixando. Eu não estou falando da genética. E nem estou falando do tempo que isso levaria. Eu estou falando algo por cima para que vocês entendam o processo. Explicações maiores e mais detalhadas estão em meus outros vídeos, ok? E porque durante tantos anos eu tenho falado para vocês que a mensagem pediu para vocês não fixarem, não repassarem no Facebook. Vocês estão fazendo o trabalho de ajudar o sistema para que outras mentes alcancem o mesmo assunto a ser fixado, a ser a mente vai ser poluída, vai ser intoxicada pelo mesmo mal que você já recebeu ou que vocês já receberam. É por isso que os seres humanos, quando chegam aqui, o sistema já começa a bombardear as memórias dele, para que nós não tenhamos nossa memória e mesmo depois a gente não tenha espaço para lembrar do que acontece com a gente mesmo, mas lembrar com o povo dele, com os artistas, com os personagens famosos que eles dizem que eram importantes, filósofos, cientistas, historiadores, pessoas do passado que você nem conheceu, não importa, e você fica lembrando a data. Até na escola, vocês são obrigados a lembrar a data da morte, da vida dessas pessoas, a biografia. E já você não lembra do seu tataravô, nem o nome, nem quando ele nasceu, nada. Vocês não têm mais a memória até daquela vida dentro do sistema. Imagina a memória antes de entrar no sistema. Nada pode ser seu mais. Assim que você colocar os pés aqui, você vai se tornar o humano dele. E é por isso que ele nos deu livros, por que ele deu a palavra, a escrita, tudo está nos meus vídeos explicados. Eu estou agora falando rapidamente como recordação, lembrança, memória, tá? Antiga que eu já dei, e muitos não pegam porque as memórias do sistema elas são persistentes, e tem as crenças também dessas memórias que são como parasitas. É de verdade, gente. Vocês veem que tem, eles falam assim, tem um vírus no computador, e vocês falam, ah, já entendi, um vírus no computador. Quando eu falo que as crenças são como parasitas e agem como parasitas na mente de vocês, vocês nem pegam para pensar sobre isso, né? O próprio sistema já é um parasita. Você entrou aqui, você vai ser parasitado e você vai ser ensinado a parasitar outros seres humanos para sexo, para conforto, para carinho, qualquer coisa. Todas essas explicações eu já dei. E também você vai parasitar a vida de outros. Não era assim, a gente não tinha que comer as pessoas, não tinha pessoas, desculpa, a gente não tinha que comer animais, mas depois ele também precisa que você faça a parasitação. Além da parasitação que a gente já faz uns com os outros, e algumas dessas parasitação ele colocou assim como necessária, é normal do nosso corpo, a necessidade, o ser humano precisa estar com o outro. Sim, era assim, mas não estar com o outro por necessidade de casamento, de ter filhos, namorar. Olha, coisa cansativa você procurar um parceiro, as humilhações que você passa, as recusas e tantas coisas que eu já deixei explicado em vídeos sobre o uso errado da energia sexual, ou então outros assuntos que eu também abordei, né, esses temas para explicar bem a mente de vocês. Por isso que não dá para assistir só um vídeo e entender, você tem que assistir todos, 90%, se você quiser entender bem este mundo e saber que você está sendo usado o tempo todo aqui dentro. Até mesmo quando você dormir, você está sendo parasitado pelo sistema. Quando você morrer, está morrendo, você está sendo parasitado e roubado. Você vai sair daqui realmente como você entrou, sem nada. Então, sua voz, aquilo tudo que você deixou de expressão, pensamentos, tudo está sendo roubado, guardado em backup e eles usam. É importante que as mentes percebam isso. Vocês não conseguem uma prova disso que eu estou falando, porque ele faz de uma maneira que quando ele começa a usar a sua voz, passaram anos e anos, talvez gerações, e aí, quem que vai reclamar aquela voz se a gente não lembra nem mais dos nossos tataravós? Imagina a voz de um parente passado ou de um primo lá do passado, ninguém vai lembrar. E é isso que ele faz. E também rostos, as expressões, o maneirismo, as atitudes, atitudes, os pensamentos, as ideias, os sentimentos, tudo é guardado. Ah, mas isso é um absurdo. Tá bom,
Um dia ele mesmo vai colocar em filmes ou ele vai colocar em livro, porque eles roubam tudo que é meu mesmo, não é? O que a mensagem passa para avisar, e aí vocês vão passar a entender. Mas era melhor entender pela mensagem, já deixar a mente preparada para não ser usada, enganada, sabe? Esfoliada. Nossa, ele faz o que quiser com a mente de vocês, gente. É dado de bandeja todo dia e vocês vão atrás dos assuntos do sistema. Vocês acham que precisam de todos esses assuntos. Eles acostumaram vocês a pensarem que precisam. Mas olha, se de repente o sistema quebrasse todo, todos vão aprender a viver sem muitas coisas que ele deu. E que ele colocou as pessoas pensarem que eram necessárias para que tudo ao redor delas funcionasse muito bem. E se de repente os nossos derrubassem o sistema mesmo e deixassem só a natureza, desculpa, a natureza espontânea anterior, todos nós teríamos que ver sem sistema nenhum, não é? Então, é só vocês pensarem assim, pode. É claro que para alguns vai ser muito difícil viver sem o sistema, eles estão muito acostumados, eles estão muito viciados no sistema. Mas para outros vai ser assim um alívio. É claro que vai haver perdas entre nós, vai haver algumas pessoas que não vão resistir, não vão gostar, vão ficar tristes, vão, estou acostumada com isso, sabe? Aquela mentalidade antiga, viciada do sistema dentro delas, mas isso é só inicial. Depois, com o tempo, as novas gerações nascendo ali, elas não vão querer saber de sistema. É o mesmo que o sistema vai dando para gente. Aqui está acontecendo um monte de coisa que ele vai tirar essas memórias e vai deixar outras. E aí as novas gerações não vão lembrar mais, porque eles vão sumir com a gente, os mais velhos, porque nós somos aqueles que têm as memórias mais antigas. Então ele precisa dar um final. Ou então eles deixam os mais velhos tudo com demência. Ele já deu essas doenças agora para destruir a memória dos antigos. Antigamente, ele não deixava pista que tudo eram os antigos que lembravam, que passavam uns para os outros. Está acabando isso. Nós já não conseguimos mais passar muita coisa uns para os outros. E os jovens só querem as novidades do sistema. Essa coisa de os jovens é o futuro da humanidade, não, nunca foi. Os jovens foram a perdição e é a perdição da humanidade porque eles foram ensinados que eles têm que aceitar, assumir a novidade, ir para frente, avanço, modernidade. Tudo isso era cilada. E os jovens caíram. E por que caíram? Porque a mente dos jovens é fresca e o sistema cata eles de um jeito para pegar essa mente. A mente do bebê ainda é mais fresca, mas ele vai mais devagar, não vai? Vai devagar. As primeiras memórias, as canções de ninar da mamãe ou das pessoas ao redor, os sons que ele vai ouvindo, depois os vizinhos, escola, igreja e tantas coisas, tudo o mundo dele. Qual que era o nosso mundo anterior? Ninguém lembra. Só lembra do que ele deu. Então, vocês tomem cuidado daqui para frente com tudo que vocês repassarem no Facebook, achando que vocês estão ajudando outras pessoas. Vocês estão ajudando o sistema e não as outras pessoas. Quando eu repasso alguma coisa do sistema, eu explico o porquê que eu estou passando aquilo lá. Eu não estou promovendo, eu não estou ficando do lado, eu não estou concordando com nada. Algumas coisas eu deixo ali como memória para que um dia eu puxe aquela notícia lá e falar, tá vendo? Aqui, quando eles tinham falado isso, e não aconteceu, ou aconteceu, mas tudo eu uso para explicar de uma forma que não fixe, que as pessoas não pensem que eu estou dando para elas como uma verdade nossa, uma coisa a ser acreditada e fixada. A responsabilidade é nossa se quisermos realmente nos livrar disso aqui tudo e pior, né? Deixar para outros, para outras gerações, isso é uma maldade terrível. E tem sido assim, uns deixando para os outros, né, os próximos, para receber aquela herança maldita de tudo errado, tudo junto, bagunçado, e os outros que nascem com aquela porcaria toda já rodando. Nós temos que parar com isso e sermos adultos mentalmente, porque os humanos estão com a mente muito infantilizada. E fica cada vez mais fácil do sistema ir roubando o que é original, natural dele, das pessoas, né, do humano, e dá os substitutos deles, que eu já expliquei a vocês quais são os substitutos que o sistema dá. Pode ser o conhecimento, pode ser eventos, pode ser conhecimento,
Pode ser, nossa, eu não lembro da lista, gente. Eu tô assim um pouco cansada hoje. Mas vocês podem pegar meus vídeos com esses títulos ou esses assuntos e ficarem mais atentos. Nada que eu fale vai ser para machucar, né? Tudo que eu falo, aliás, é para ajudar a mente de vocês. Eu não ganho nada com isso, eu não lucro nada com isso. Tudo que vocês repassam deles, eles estão lucrando. Ou eles estão lucrando com dinheiro, ou eles estão lucrando quando você repassa para os likes, as coisas dele, que não precisam de dinheiro, eles só precisam retornar para o caixa do sistema, que é um jogo entre eles, né? O jogo, dentro de jogo, jogo dentro de jogo. É assim que funciona esse sistema. Então, eles também podem lucrar pegando tua mente, controlando, ajudando a observar e analisar a, a mente de todos. Ele não quer saber de verdade o que você está comendo, está bebendo, essas coisas. Eles querem saber a reação. É, e pode, com isso, a reação a cada coisa que ele vai dando, classificar, catalogar vocês. Primeiro, eles fazem uma análise, observam e classificam, catalogam as mentes, atitudes, tudo isso que também está bem explicado em meus vídeos. Eu vou parar por aqui. Fiquem todos bem. Jetzt die Wahrheit. E meu agradecimento ao AN do canal Pensando Alto.